Neurofisiologia clínica, área de atuação, subespecialidade, especialidade. Afinal de contas, o que são as neurocoisas? Hoje é sobre isso que a gente vai conversar aqui no Saúde em Evidência. Eu sou Milene Coura, jornalista, e estou com o professor Daniel de Souza e Silva, coordenador do curso de Eletroneuromiografia aqui da PUC-Rio. Saúde em Evidência, onde você encontra informação confiável sobre saúde e bem-estar. Professor, obrigada por ter aceito o convite, estar aqui para bater esse papo com a gente. Eu que agradeço, obrigado a vocês. Vamos falar bastante sobre isso. Vamos sim. E para quem está nos escutando agora, a primeira vez que eu tenho a honra de recebê-lo aqui, você podia se apresentar rapidamente? Claro. Bom, eu sou o Daniel Souza e Silva, sou médico neurologista e neurofisiologista clínico e professor aqui da PUC, no Departamento de Medicina, já há algum tempo. E a minha área de atuação tem sido, ao longo dessas décadas, a realização de exames, eletroneuromiografia, potenciais evocados, mais recentemente os procedimentos de monitorização neurofisiológica intraoperatória e o uso da toxina botulínica nas indicações neurológicas, quais sejam espasticidade e distúrbios de movimento. Isso é o que eu faço. Então, sobre o nosso título, o senhor pode explicar para a gente, afinal de contas, o que é a neurofisiologia clínica? Então, vou dar um passo para trás. A neurofisiologia clínica, ela é, hoje em dia, uma área de atuação que no Brasil se remete a 3 especialidades médicas: a neurologia, a neurocirurgia e a fisiatria. E tem vários, digamos, sub-elementos. Então, hoje a gente fala em eletroencefalografia, em eletroneuromiografia, em potenciais evocados, em monitorização neurofisiológica intraoperatória e em neurossonologia. Então, são várias áreas de atuação. E já começando a responder a sua primeira pergunta, ou ao título do nosso bate-papo, a neurofisiologia deixou de ser uma especialidade no Brasil há alguns anos. Seja lá como for, para ingressar na sociedade brasileira como membro titular, a gente precisa ter uma dessas 3 especialidades que eu mencionei e se habilitar nas áreas de atuação, de interesse do médico. Perfeito, professor. E então, agora especificamente sobre a eletroneuromiografia, destacando dessas áreas, desses exames que o senhor sinalizou, a eletroneuromiografia mais especificamente, o que ela é? Então, a eletroneuromiografia ela é considerada um exame complementar, que serve para estudar, vou falar um pouco tecnicamente, mas depois a gente explica, serve para estudar os componentes do que a gente chama de unidade motora. E isso significa o corpo do segundo neurônio motor, que eventualmente está lá na medula espinhal ou na região craniana, nos núcleos dos nervos cranianos, as raízes, os plexos, os nervos, a junção neuromuscular e os músculos. Então, é um conjunto de técnicas que, quando utilizadas em conjunto, nos permite fazer diagnósticos, vários diagnósticos sindrômicos, por exemplo, as neuropatias periféricas, as doenças primariamente musculares, algumas doenças degenerativas do sistema nervoso, uma muito badalada e preocupante é a esclerose lateral amiotrófica. Serve para fazer diagnóstico de coisas muito simples e corriqueiras, como, por exemplo, a síndrome do túnel do carpo, que é uma lesão de um único nervo, aliás, a mais frequente na espécie humana. Enfim, as doenças da coluna, a doença degenerativa da coluna, hérnias de disco, estenoses de canal, que repercutem enormemente na função, sobretudo, das pessoas com mais idade. E isso nos mostra que a eletroneuromiografia ela é um exame que põe a neurofisiologia em contato com um sem número de especialidades. Às vezes as pessoas me perguntam quem são os maiores encaminhadores dos seus exames. Eles podem vir de diferentes especialidades, desde aquilo que é mais óbvio de um ortopedista, mas você tem os reumatologistas, os dermatologistas, os pediatras, os nefrologistas, endócrino, enfim. É de extrema relevância para a prática médica, É uma técnica que já se faz há muito tempo. As pessoas às vezes gostam de fazer essa pergunta, como se a inovação por si fosse uma vantagem. Não, a eletroneuromiografia se faz há mais de meio século. Claro que com muito mais recursos hoje em dia.
mas historicamente é um método que deveria estar imbricado em diversas investigações que incluem a neurologia e, por que não, a neurofisiologia clínica. O senhor citou várias, né, indicações, mas quais são as principais que chegam no seu consultório? Estatisticamente, a gente teria, sem muita preocupação de acertar a hierarquia, as neuropatias periféricas, e aí a gente tem quase uma centena de causas. Por exemplo, diabetes mellitus, alcoolismo, uso de drogas neurotóxicas, por exemplo, as estatinas, que reduzem o colesterol, vários agentes quimioterápicos. A gente tem neuropatias carenciais, por exemplo, com déficit de vitamina B12, que pode estar atrelado a uma dieta vegano-vegetariana sem controle, a um paciente no pós-operatório de cirurgia bariátrica, por exemplo. A gente tem as doenças da coluna vertebral, que são doenças estruturais, mas que repercutem sobre as raízes nervosas. Então, todo paciente que tem artrose da coluna, que tem uma hérnia de disco ou uma postura inadequada, pode cumulativamente desenvolver isso. Enfim, e aí vai para todo o resto da medicina. E quais são as queixas mais comuns que os pacientes apresentam que têm a indicação da eletroneuromiografia? Toda vez que a gente tem queixas motoras, as queixas motoras são, por parte do paciente, basicamente, ou fraqueza ou é um excesso de fatigabilidade. Existem outros sinais de doenças do sistema motor, por exemplo, atrofia muscular, por exemplo, cãibras. As cãibras são um elemento importantíssimo, porque as cãibras frequentemente são pródromos, podem ser pródromos de alguma alteração do sistema motor. Então, isso que as pessoas falam, a cãibra te obriga a repor o potássio. As pessoas comem banana e tomam água de coco loucamente, mas se isso estiver ligado a uma doença neuromuscular, não vai funcionar. Então, da parte motora, fraqueza, atrofia muscular. E da parte sensitiva ou sensorial, dor, dormência, formigamento, queimação, alteração da percepção de temperatura. Tudo isso pode fazer parte de um processo patológico que tem a ver com aqueles componentes, lembra, da unidade motora. Os nervos, as raízes, os músculos. Então, o senhor citou, né, falou rapidamente que não tem tanta dos avanços, né, tecnológicos. Como é que o senhor enxerga a evolução da tecnologia aplicada à eletroneuromiografia? Não tem dúvida que ao longo dessas décadas tudo melhorou muito do ponto de vista instrumental. Antes a gente tinha osciloscópios analógicos que serviam para fazer esses testes. E isso era muito pouco amigável, isso dava um trabalho enorme, os exames demoravam muito, as opções para se registrar tudo eram muito escassas. Então hoje a tecnologia nos leva para uma situação confortabilíssima. Esses aparelhos, além de nos darem muitos recursos de rapidez e facilidade, eles permitem o armazenamento disso, enfim. Então, eu diria que toda essa parte de execução ficou mais fácil, embora o cerne do exame continue sendo o mesmo. Eu considero que a eletroneuromiografia, embora ele tenha um status de exame complementar, ele é uma consulta com um especialista em neurofisiologia clínica que usa um instrumento diferente do neurologista. Se a gente vai no neurologista, ele tem um martelo de reflexo, ele tem um oftalmoscópio, ele tem um diapasão, não é verdade? Eu, no meu consultório, uso uma máquina que me permite fazer essas mesmas inferências de uma maneira muito mais precisa e abrangente e desdobrar essa investigação para chegar no diagnóstico. Para descontrair um pouquinho, conta a história do paciente que chegou super eufórico para fazer o exame. Isso não é mentira, embora às vezes as histórias não são verdadeiras, mas são boas, mas nesse caso ela é verdadeira. Eu estava no consultório, que é na Barra da Tijuca, e chegou um paciente de seus 80 e poucos anos, visivelmente eufórico. Ele estava assim como a Milene, rindo de tudo. E eu achei aquilo sui generis, né? Porque quem está com uma coluna doendo há tanto tempo nessa idade, em geral, tem um humor um pouco rebaixado. Comecei a anamnese, ele me contou lá a história pertinente, as dores, a dificuldade de andar e tal. Mas eu não me contive e resolvi perguntar. Falei, cara, mas por que o senhor está tão animado em vir fazer uma eletroneuromiografia?
E aí ele olhou como se fosse óbvia a resposta e falou assim: Daniel, eu fiz esse exame há 30 anos atrás e aquilo era um horror, porque o médico me deu choques na perna, depois espetou uma agulha em vários músculos. Eu saí de lá muito contrariado. Eu tenho certeza que 30 anos depois, aqui no seu consultório, nada disso vai acontecer. Né? Aí eu falei: putz, eu tenho uma má notícia para o senhor. Porque, de fato, o material é melhor, as agulhas são mais confortáveis, os softwares permitem que a gente faça o exame de uma maneira mais abrangente e mais rápida, mas a essência é a mesma. A partir dessa declaração, ele não disse mais uma palavra. A gente terminou o exame, mas eu definitivamente não fiz um amigo. Mas embora a metodologia, né, do exame seja a mesma, e quais são as inovações recentes que têm contribuído para aprimorar o diagnóstico e a interpretação dos resultados? Sim, a gente tem hoje a contribuição da tecnologia. Então, grosseiramente, assim, grosso modo, na eletroneuromiografia a gente tem testes de estimulação que servem para estudar nervos motores e sensitivos, e a gente tem os testes com a agulha para registrar a atividade elétrica desses músculos. Então, hoje, os softwares conseguem, por exemplo, nos permitir o estudo de uma fibra muscular isolada, que é o chamado exame eletromiografia de fibra única. Então, esse é um eletrodo, agulha específico, que juntamente com um software construído para isso, nos permite analisar o tempo, o intervalo entre a despolarização de duas células musculares individualmente. E esse é um método padrão ouro para o diagnóstico de uma doença chamada miastenia gravis. Antigamente, o que se fazia para atingir esse diagnóstico era um teste de estímulos chamado teste de estimulação repetitiva, que é muito famoso, vários livros de neurofisiologia estampam essa figura na capa, porque ela é pictoricamente bonita, mas é um teste que tem uma positividade muito baixa. Então hoje a eletromiografia de fibra única é a opção para esse tipo de diagnóstico. Esse é um exemplo. Existe a eletromiografia quantitativa, automática, que alguns softwares, enfim, disponibilizam. Então a inovação vem por conta da qualidade dos materiais e da tecnologia da informática. Perfeito. E quais são os desafios comuns na interpretação dos dados da eletroneuromiografia e como que os profissionais podem se manter atualizados para minimizar os erros diagnósticos? Sim, essa é uma pergunta muito importante e com uma resposta complexa, porque a eletroneuromiografia, ela é um método, eu gosto muito de compará-la ao uso de um instrumento musical. Então, se você tem, vou dar um exemplo de um piano, né? Dependendo do que a pessoa que senta ali naquele banco conhece, tem de treinamento, né, e de conhecimento musical, ela pode usar aquelas 88 teclas brancas e pretas para fazer uma música simples. Sim. Ou uma sinfonia ou uma obra assim, maravilhosa. Então, comparando, para fazer a neuromiografia é preciso ter a praxis. E se você não tem a praxis correta, e isso envolve um treinamento de várias questões, você não vai conseguir produzir os elementos que serão interpretados por você mesmo. Mas é óbvio que aí nós estamos falando de uma situação que não acontece na prática, porque, em geral, quem se arvora em fazer um exame de eletroneuromiografia, em tese, deve ter esse conhecimento básico do uso do equipamento, do instrumental todo. Mas, de qualquer forma, esse já é um momento onde pode haver erros. Exemplos. Hoje nós temos, né, não só no Brasil como no mundo, uma pandemia de obesidade. Algumas instituições, elas nos permitem contraindicar um exame de um paciente que se classifique como obeso mórbido. Porque você imagina dar um choque no braço de uma pessoa de 180 quilos, tendo que contar com uma resposta perfeita de um nervo que eventualmente está inacessível. Então esse é um problema técnico que a gente às vezes não consegue bypassar. Sim. Mas o mais, talvez, preocupante é a segunda etapa da realização disso, que é o da interpretação. Tem um autor especificamente, um autor de origem alemã, que ele gosta de classificar os neurofisiologistas em duas
dois compartimentos diferentes. Ele diz que os neurofisiologistas podem ser dependentes ou independentes. O que isso quer dizer? O neurofisiologista independente é aquele profissional que tem os parâmetros. Então, por exemplo, se a gente vai estudar um nervo, vamos dizer que a velocidade de condução desse nervo precisa ser de 50 metros por segundo. Para esse médico independente, se essa velocidade estiver ligeiramente reduzida, ele vai dizer que aquilo é anormal, sem levar em consideração nenhum outro fato da história clínica, da idade do paciente, etc, etc. Isso tem vantagens e desvantagens. Do outro lado, a gente tem o neurofisiologista dependente, o que não quer dizer que ele seja, como se dizia, né, um sujeito de pouca convicção. Não, ele apenas tenta contextualizar os achados do exame, que são números no final das contas, à realidade daquele paciente. Hoje em dia eu tenho no consultório uma questão que toda semana me faz pensar sobre isso, que é o envelhecimento da população. Você fazer uma neurocondução nos membros inferiores, nas pernas, de um paciente de 95 anos, isso não vai caber em nenhuma tabela de normatização que tem na literatura, seja brasileira, seja mundial. Então a gente precisa contextualizar aquele achado. Então essa parte da interpretação, ela pode levar a muitos erros. Minha concepção hoje é o que eu digo para os alunos. Tem situações nas quais você tem que ser intransigente. Isto aqui é anormal, pode ser que a gente não saiba ainda por quê, mas vamos investigar porque esse é um dado relevante. E tem situações onde você precisa ser flexível entendendo qual é a idade do paciente, a história de vida dele, o biotipo, etc, etc. E como conseguir esse conhecimento para poder saber diferenciar quais situações ou quais diagnósticos você pode ser intransigente ou não? Isso é sem querer dourar a pílula, sem querer trazer muita complexidade, isso vai acontecer às custas de horas de trabalho, mas não somente as horas. As pessoas elas se fixam muito nisso, né? A experiência é tudo. A gente sabe quando nós vamos lá para o mundo da medicina baseada em evidência, que a experiência pessoal tem um valor muito pequeno em relação aos outros argumentos. Então, é preciso fazer bastante, não me pergunte o que é bastante, mas pelo menos o mínimo para você ter a oportunidade de travar contato com as coisas mais frequentes e mais raras, mas além disso, é preciso prosseguir nesse trabalho com atenção àquilo que é importante. Então, eu, por exemplo, não concordo pessoalmente com essa limitação que a Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica impõe para que seja neurofisiologista ou médico. Fisiatria, neurocirurgia e neurologia. Não pode fazer parte desse clube, por exemplo, um psiquiatra. Mas você não acha que é muito mais, digamos, razoável imaginar um psiquiatra analisando um eletroencefalograma do que um fisiatra? Os ortopedistas, que são hoje, respondem por uma grande maioria dos cirurgiões de coluna, será que eles não teriam um espaço para estudar a eletroneuromiografia? Até porque isso vai se desdobrar nos procedimentos de monitorização neurofisiológica intraoperatória. E ali o que a gente faz o tempo todo é eletroneuromiografia e potenciais evocados. E o cirurgião, que é um dos principais personagens ali, ele não tem nenhum repertório para entender o que eu estou falando. Então, pensando assim, de maneira bem abrangente, seria preciso mudar um pouco esse conceito e trazer para a neurofisiologia não só diferentes especialidades médicas, mas outros profissionais, os fisioterapeutas, os biomédicos, os enfermeiros, porque essas pessoas, uma vez que elas conheçam as indicações, as limitações desses métodos, eles podem contribuir. Eu faço muitos exames pedidos por fisioterapeutas. Não sei, imagina, vamos provocar o público aqui, isso está certo ou errado? O que eu digo para as pessoas é o seguinte: eu entendo que quando há uma fonte pagadora, por exemplo, um plano de saúde, sim, é preciso haver um certo controle para que não seja possível para todos solicitar uma eletroneuromiografia e pretender que essa fonte pagadora arque com esse risco.
Nesse contexto, isso é absolutamente inteligível. Agora, no mundo privado, por exemplo, uma pessoa que, por exemplo, tem assistido aqui essa nossa conversa, ou você que vive conversando com a gente, acorde um dia percebendo que a sua mão ficou dormente à noite, e você tem que balançá-la quando acorda. Quando você segura o seu celular, a mão adormece. E, enfim, isso são sinais e sintomas de um possível comprometimento do nervo mediano, uma síndrome do túnel do carpo. Por que você não pode marcar uma avaliação neurofisiológica? Porque o mundo é assim, a gente vai repetindo obviedades sem se dar conta. Então, eu sempre provoco essa discussão também com os alunos que ficam horrorizados com essa fala. Se você acorda com dor de garganta, tosse, abre a boca na frente do espelho e sua amígdala está vermelha, você marca uma consulta com um otorrinolaringologista. Sim. Alguém vê algum problema nisso? Não. Se você acorda com o olho vermelho coçando, Você vai no oftalmologista. por que você não pode ir no neurofisiologista se você tem convicção e repertório para entender que aquilo que está acontecendo talvez seja um motivo para fazer esse teste? Então a gente precisa repensar isso e não ficar repetindo monocordicamente verdades de uma outra época, de uma outra convicção. Até porque, às vezes, repetir essas coisas, né, não vão contribuir para a promoção da saúde, para a melhora da qualidade de vida e bem-estar do paciente, né? E aí você está falando de integrar conhecimentos, especialidades, e aí eu fui me lembrando até de conhecimento de participar de congressos de radiologia, professor Hilton Koff falando. No diagnóstico, na radiologia, né, o que os radiologistas fazem durante os 3 anos do curso? Eles treinam o olho. Hoje em dia, lógico, já tem o avanço dos softwares, a inteligência artificial está chegando para colaborar, claro. Mas você treina o olho e é a prática que vai te dar isso. E quanto mais conhecimento, né, atendimentos, pacientes você vai tendo, é uma bagagem, né? É o conhecimento que você adquire e aquilo vai fazer parte, vai fazer um diferencial para o seu diagnóstico, né? E aí, aproveitando isso, de que forma que a eletroneuromiografia se integra com outras modalidades de diagnóstico, né? Como exames de imagem ou testes laboratoriais? Sim, essa é uma pergunta também muito importante e dependendo do cenário em que você atua, a resposta pode não ser a mesma. Mas o que a gente, no mais das vezes, tem percebido é que por uma série de razões, não só técnicas, mas também logísticas e comerciais, há uma tendência em substituir a informação eletrofisiológica por imagem. Então, isso é uma decisão muito ruim que as pessoas tomam sem se dar conta do que estão fazendo. E a gente estava até conversando antes aqui no podcast a respeito da seguinte situação. Até eu abrir a minha boca aqui, quem estava olhando o vídeo poderia até pensar como seria a minha voz. Depois que eu começo a falar, alguns podem dizer assim, combina com ele. Outros podem dizer, não, cara, isso está totalmente divergindo da imagem. É exatamente isso que acontece, por exemplo, quando você tem um paciente com uma queixa de dor lombar irradiada para a perna e uma ressonância magnética. A ressonância, é óbvio que ela é fundamental, indispensável, mas ela não substitui a informação eletrofisiológica. Por quê? Porque não é um exame funcional. Então, se a gente levar isso para o terreno da cardiologia, por exemplo, que é uma coisa que as pessoas têm mais afinidade, né? Se você tem um paciente com uma arritmia cardíaca, o exame para ser feito vai ser um método eletrográfico, ou um eletrocardiograma, ou um Holter. Não adianta fazer uma ressonância cardíaca que você não está em busca de alterações anatômicas, morfológicas. Então, acho que, do meu ponto de vista, a resposta à sua pergunta é desfazer essa intenção, que é justificável, em larga medida, de substituir uma coisa pela outra. Os exames, eles são complementares. Então, a gente tem aquela frase que continua sendo atual, que a clínica é soberana. Isso significa que a gente tem que ter atenção à queixa do paciente, né? Existia um clínico aqui no Rio de Janeiro, que já falecido, que era um modelo para muita gente. E ele, quando atuava junto com os residentes, dizia para os residentes, né, e alunos, a nossa profissão é abençoada, né? Aí as pessoas perguntavam, mas por quê, professor? Os pacientes vêm ao nosso consultório, contam em detalhes a história da doença que eles têm
E finalizava assim, e nos pagam para ouvir. Então, mesmo no consultório de neurofisiologia, de eletroneuromiografia, a condição sine qua non para que tudo dê certo é ouvir o paciente. Eu costumo dizer para os alunos, a gente gasta um tempo, em português a gente usa esse verbo. Em francês, por exemplo, que é o modelo da escola de neurologia até bem pouco tempo, não existe o verbo gastar tempo. Você emprega tempo ouvindo o paciente. Isso pode ser 5 minutos, se for uma queixa simples, pode ser 1 hora, se for uma doença complicada. Mas isso nos permite, é claro que isso é uma alegoria, quando eu saio da mesa de anamnese e me dirijo ao equipamento, eu já tenho uma razoável convicção do que eu vou encontrar. Porque se eu chegar ali sem ter a menor ideia do que eu vou procurar, a chance disso dar certo tende a 0. Falando sobre essa questão clínica, eu lembrei agora, uma vez entrevistando o professor Jorge Alberto Costa e Silva. Sim. E aí ele contando que foi encaminhado para ele um paciente com queixas de alucinação e tal, e aí ele conversando com o paciente, e ele olhando para o paciente, e aí ele percebeu que a pupila do olho dele estava muito dilatada. E aí ele foi, desconfiou de algumas outras coisas, pediu exames que não tinham nada a ver com a psiquiatria. E confirmou o diagnóstico que ele pensava. Ele falou, se eu não tivesse feito o que os outros médicos que encaminharam para mim por conta das alucinações, eu não teria descoberto o real problema. E só de olhar para o paciente eu vi que tinha uma alteração. A gente tem uma tendência, e quem falava isso muito bem, é um cara que eu adorava, que é o João Baldo Ribeiro. Ele dizia o seguinte, o brasileiro tem mania de achar que o que ele mesmo faz é a coisa mais importante e sofisticada do mundo. E aí ele complementava, inclusive os ladrões de galinha. Tanto que ele tem uma crônica, que é título de um livro, A Arte e Ciência de Roubar Galinhas. Entendeu? Então, isso é uma meia-verdade, mas você tem esse exemplo que você deu é perfeito. As pessoas não são obrigadas a saber toda essa imbricação da clínica. Então, eu costumo dar um exemplo muito frequente. Você recebe um paciente com uma história que parece levar ao diagnóstico de uma polineuropatia periférica. A gente conhece, né, mesmo o público leigo, hoje a informação ela é muito disponível, algumas causas mais frequentes disso. Então, a pessoa vai perguntar, tudo que eu falei no início, você é diabético? Você fez alguma quimioterapia? Blá, blá, blá. Mas, por exemplo, existe um grupo de doenças que são as doenças inflamatórias intestinais. Doença de Crohn, por exemplo, que é uma causa de polineuropatia. O paciente não vai te dizer isso, no mais das vezes, espontaneamente. Então, faz parte da sua anamnese perguntas pontuais, a anamnese dirigida. Porque às vezes o paciente não tem condições até de saber que aquilo pode influenciar, né? O que tem a ver, né? Então, e no mundo de hoje, algumas perguntas passaram a fazer parte dessa anamnese e, por exemplo, o hábito da dieta vegana vegetariana. Eu pergunto isso para todo paciente. Cirurgia bariátrica prévia. As pessoas às vezes não lembram. Mais recentemente, Covid. A Covid trouxe uma série de complicações neuromusculares, entre as quais neuropatias periféricas, miopatias. Então a gente precisa conduzir esse interrogatório, né, a anamnese, de uma maneira que isso nos traga informações pertinentes. Não é ficar jogando conversa fora, mas a gente precisa, olhando o detalhe, né, já se disse, né, o demônio está no detalhe. Então isso faz toda a diferença na hora de programar o que você vai fazer na sua eletroneuromiografia, porque, como eu disse, é um exame composto de várias técnicas e cada uma delas tem uma importância dentro de um determinado cenário. Eu ia até perguntar isso, qual era a importância da padronização dos protocolos da eletroneuromiografia e como é que isso impacta a comparabilidade dos resultados entre diferentes centros e laboratórios? Toda vez que a gente abre um livro, texto ou vê os artigos, né, de neurofisiologia, você tem lá os critérios eletrofisiológicos para fazer determinado diagnóstico. E às vezes os alunos ficam zangados também a respeito disso. Mas não tem uma receita de bolo? Eu falei, não. Você tem uma base que precisa ser cumprida. Então, isso diz respeito a um número razoável de nervos, motores e sensitivos, e a um número razoável de músculos dentro daquilo que você está investigando. Então, eu vou dar 2 exemplos bem extremos, só para a gente ilustrar isso. Imagina que chega um paciente com a seguinte história. Eu estava lavando esse copo, o copo caiu da minha mão, quebrou, e eu fiz um corte aqui.
A partir desse momento, o meu polegar ficou dormente. Então, esse paciente teve uma lesão do ramo superficial do nervo radial. A eletroneuromiografia dele pode ser resumida a um choque, porque eu tenho certeza que essa lesão foi pontual e em virtude dessa ferida corto-contusa. Aí as pessoas vão dizer, mas não está certo você fazer só isso. Eu abriria a discussão. Por que eu vou, por exemplo, vou dar também um exemplo extremo, espetar um músculo paravertebral desse paciente se não tem essa história? Tem outras situações onde nós estamos no outro lado do espectro. Uma pessoa que chega para você e fala que tem uma evolução subaguda, algumas semanas, de um quadro de fraqueza muscular e sensação de formigamento e choques nos 4 membros. Alguma alteração do ritmo intestinal e só isso, sem nenhuma doença já diagnosticada. Bom, aí você vai ficar as suas próximas 2 horas brincando. É uma investigação ampla. Entende? Então, mas, seja lá como for... A interpretação é na hora? Pode ser na hora. Na maioria das vezes, a gente consegue, depois que você está treinado, porque você dirige. Você lembra da sua primeira semana dirigindo? Quanto você suou, né? Por quê? Porque nada daquilo que a gente faz ainda está automático. Então, os alunos, eu me divirto com isso é um pouco macabro, mas enfim, não tem jeito. As pessoas gastam tanta energia sabendo que botão mexer e como fazer, que ao final do exame, eles não têm a menor ideia do que eles viram. E isso obriga a uma revisão. Depois, com o passar do tempo, hoje você dirige fazendo várias outras coisas, mesmo algumas que não se devem, né? Falando no celular e tudo. E isso não te atrapalha aquele gesto automático. Então, depois que você está familiarizado com o seu equipamento e com os protocolos, a gente consegue praticamente simultaneamente já definir o que está acontecendo. É raríssimo, raríssimo mesmo chegar ao final de um exame sem conseguir definir aquele diagnóstico síndrome. Tem uma frase que você entende mais disso do que eu, mas eu adoro o marketing. E uma marca de relógio de luxo, cujo nome eu não vou citar por problemas de compliance, diz o seguinte: para quebrar regras, primeiro você precisa dominá-las. E aí as coisas começam a fazer sentido. Mas é óbvio que a gente erra ao longo do tempo, às vezes pela... E a gente aprende com os erros. Aprende com os erros, são fundamentais para o aprendizado. Mas, em resumo, é isso. É uma atividade, é uma área de atuação muito mais fascinante do que as pessoas que estão olhando acham. Eu já tive colegas que me perguntaram assim: você passa o dia inteiro dando choque nas pessoas? Eu falei, não, eu passo o dia inteiro conversando com as pessoas. Os choques e a agulha, eles são instrumentos inevitáveis para que a gente transforme isso num conhecimento útil para alguma coisa. E como é que eles influenciam, né, os choques, a eletroneuromiografia, influenciam nas decisões terapêuticas, manejo de doenças neuromusculares? Então, isso é muito importante. Tem exemplos que são categóricos e recorrentes. Então, todo mundo já ouviu falar, ou pelo menos a maioria das pessoas, na síndrome de Guillain-Barré. Isso é uma neurite aguda, no mais das vezes imunomediada. E essa síndrome, ela pode ser leve e pode ser, vou exagerar um pouco, mas nem tanto, fatal. Então, se você tem um paciente com sinais e sintomas sugestivos disto, imagina no 3º ou 4º dia de evolução, e você encontra na sua eletroneuromiografia elementos que te permitem estabelecer esse diagnóstico, você precisa dizer com todas as letras para o médico assistente que pediu o exame, isto é uma polirradículoneurite aguda e esse paciente precisa ser internado e tratado no máximo até 10 a 14 dias de evolução. Porque caso contrário, o tratamento não surte efeito e o resultado final, sem isso, pode ser muito ruim. Então, nessa hora, você tem que ser intransigente. Por quê? Porque você tem essa diretriz e sabe que nada mais vai justificar aquele seu achado dentro desse contexto clínico. E a recíproca é verdadeira. O que hoje a gente cansa de fazer? Exames de pacientes que têm queixas relacionadas à coluna vertebral. Dor, fraqueza nas pernas, às vezes, dependendo, distúrbios de controle esfincteriano, e sempre ressonâncias que são horríveis. Pessoas de 80, 90 anos, às vezes nem tanto. E essas pessoas vêm com um pedido de eletroneuromiografia
como se essa conclusão fosse obrigatoriamente um divisor de águas para a indicação cirúrgica ou a indicação de um tratamento conservador. Nessa hora, eu costumo dizer para os pacientes que toda situação, por exemplo, relacionada à coluna, tem 3 informações que precisam ser analisadas de maneira simultânea: a clínica do paciente, a imagem e a neurofisiologia. Porque uma tempera a outra. Às vezes você tem ressonâncias horríveis, mas uma neurofisiologia inocente. Existem várias outras causas de dor lombar que não uma compressão radicular. Às vezes é o contrário. Você tem uma ressonância aparentemente inocente, uma frase que eu detesto, compatível com a idade, mas a eletrofisiologia mostra que essas raízes estão sofrendo muito. Essa tomada de consciência ela é complicada. Eu vim tentando fazer isso, como eu disse, há décadas, mas a voz que a neurofisiologia tem entre outros especialistas, ela não é tão marcante assim. Então, infelizmente, a gente ainda se depara com situações em que você tem os argumentos para permitir caminhar para cá ou para lá, mas as pessoas que deveriam colecionar essas informações para chegar numa proposta terapêutica adequada, não o fazem. E é natural, isso é justificável. Mas uma das grandes assim, cruzadas ao longo dos anos, para mim, vem sendo isso, tentar mostrar para o público, e esse público podem ser os outros médicos, os fisioterapeutas, o público leigo, que a neurofisiologia ela não resolve todos os problemas, claro que não, mas tem algumas situações onde é preciso levar em consideração essa informação. Tem algum exemplo prático de que esses resultados, né, da neurofisiologia clínica, ela tenha mudado algum tratamento? Tem vários, quer dizer, tem um sentido positivo, ou seja, você estabelece um diagnóstico, e no sentido negativo, você desfaz uma proposta terapêutica que seria desnecessária. Tem um exemplo, né, mas esse é muito longo no tempo, mas eu vou dar. Há muitos anos atrás, nessa época, eu tinha um consultório dentro de um hospital do Rio de Janeiro, que era o Hospital Samaritano. Então, isso me permitia fazer exames de pessoas que vinham marcar, né, os exames externamente, e de pacientes internados. E internou um jovem adolescente, que não era brasileiro, de um país da América do Sul, que eu não me recordo, com um quadro de fraqueza muscular. O garoto teve um quadro que parecia ser um quadro febril, viral, ninguém sabia, e evoluiu com dor muscular e perda de força. Você imagina um menino de 13 anos, fora do seu país, internado no hospital com essa situação. E aí os clínicos que o viram falaram, olha, isso talvez seja uma miosite. É uma coisa que acontece em situações pós-infecciosas. E me pediram uma eletroneuromiografia na época para estabelecer esse diagnóstico. E de fato não era uma doença muscular. Esse garoto tinha na época uma polirradiculoneurite, que é uma coisa também imunomediada, mas que diz respeito aos nervos. Primeira situação, saia justa, né? Porque pensaram numa coisa, aí vem um neurofisiologista, que ninguém sabe bem o que é, e fala assim, não é nada disso, é outra coisa. Beleza, mas tinham neurologistas envolvidos de muito bom padrão e aceitaram essa proposta diagnóstica e o trataram de acordo com isso. Beleza. 2 ou 3 semanas depois, num sábado de manhã, esse menino estava com alta hospitalar programada. E aí, quando o clínico que o acompanhava foi passar a visita, percebeu que um dos pés do menino não mexia mais. Uma fraqueza para a extensão do pé. Isso é uma coisa que a gente vê muito frequentemente em pacientes que estão acamados durante longo tempo, por exemplo, uma compressão de um nervo aqui na altura do joelho pela postura deitada. Então, rapidamente, você vê como a informação ela corre de uma maneira incontrolável. Esse médico virou e falou, não, isso aqui é simples. Ele deve ter dormido aqui ao longo desses dias em cima da perna e comprimiu esse nervo aqui e o pé caiu. Mas na dúvida, vamos só confirmar isso um sábado de manhã. Aí fui até o hospital para refazer esse exame, não mais com a intenção de dar o diagnóstico, isso já estava dado, só para verificar
se essa situação se devia de fato a uma compressão focal do nervo. Não era. Na verdade, a lesão que aconteceu, que recorreu ali, foi novamente um dano lá na raiz. Tem uma técnica na neurofisiologia que serve para estudar as raízes, que é a chamada onda F. Então isso me fez dizer para eles, falou, olha, o problema não é aqui no joelho. Essa doença está recorrente e está aqui na raiz. Ele não pode ter alta. E vocês têm que reprogramar a continuação desse tratamento. Então, você percebe, quer dizer, muda dramaticamente uma conduta por causa de um detalhe. E ainda bem que ele pediu o exame para confirmar e não deu a alta. Mas eu digo isso para as pessoas. A gente que faz neurofisiologia, a gente anda pelo mundo às custas de microvolts e milissegundos. Porque são esses parâmetros que fazem a diferença entre o normal e o patológico. E para você ter acesso a isso, você precisa ter um instrumento adequado. E aí, ao longo da sua fala, eu percebi assim, eles tinham neurologistas envolvidos que levaram em conta o diagnóstico feito por um neurofisiologista. Sim. Mas é importante destacar para quem está ouvindo que o neurofisiologista é um neurologista também, né? No seu opções. caso, sim, né? Mas existem quais são as outras duas? Neurocirurgia e fisiatria. Nos Estados Unidos... No seu caso, até você é neurologista. Mas essas escolas, elas são diferentes. Então, por exemplo, nos países latino-americanos, na maioria deles, o pessoal da medicina física e reabilitação, que é o outro nome da fisiatria, precisa ter uma habilitação em eletroneuromiografia. Nos Estados Unidos, a eletroneuromiografia, ela é dividida assim, é que nem água com gás e sem gás, entre os neurologistas e os fisiatras. Então, é claro... É importante quis ressaltar isso, porque assim, para que o diagnóstico é feito por um médico com especialidade, né, com toda uma bagagem. Sim. E aí você pinça, né, de dentro daquela confusão elétrica um argumento, como a gente estava conversando antes, que às vezes é o suficiente para te fazer dizer, olha, eu tenho absoluta convicção de que isto aqui é tal coisa, e às vezes o contrário, fala, olha, isso pode ser qualquer diagnóstico, menos esse aqui que vocês estão suspeitando, porque não há possibilidade. A gente não pode conviver, né, com esse grau de indefinição. E isso às vezes é ruim. A agenda do mundo de hoje condena muito frequentemente, e com razão, as coisas peremptórias. Mas em neurofisiologia, tem algumas que você precisa pelo menos tirar a prova. Eu sempre digo, vou te dar um exemplo que é assim muito aflitivo. Então, agora no final do ano passado, eu recebi no consultório um médico, 71 anos, que eu conheço de vista há 40 anos. É um sujeito de ascendência germânica, tem 1,90 m e poucos, e passou a vida inteira viajando, fazendo esporte, sem nenhum problema. Ele me chega no consultório com um pedido de exame feito por um ortopedista, especialista em pé, um sujeito muito bem conceituado aqui no Rio de Janeiro, interrogando o seguinte diagnóstico: neuropatia do nervo de Baxter. Se você imaginar o pé, esse nervo é um nervinho que deve ter uns 2 ou 3 centímetros, que inerva só um músculo aqui da lateral do pé. E normalmente, quando existe lesão disso, é alguma coisa secundária a um problema anatômico. Então, é uma pergunta, como aquele exemplo que eu dei aqui do... E o cara me contou, eu comecei a ter dor nesse pé, isso está me atrapalhando, porque eu não consigo usar um sapato, eu não consigo andar muito, ok. Alguma outra doença? Não. Tem história familiar de alguma coisa? Não. Aquilo tudo. É vegano, vegetariano? Não, nada, ok. Partimos para o exame com essa ideia. Eu tenho um nervo só entre as dezenas que a gente vai estudar que pode ser problemático. Primeiro choque na outra perna. Quase não aparece resposta. Segundo choque na outra perna. E uma resposta. E o exame foi assim, né? Uma pequena catástrofe elétrica. Num sujeito virtualmente assintomático. Aí você tem algumas maneiras de interpretar isso. E uma muito frequente, eu gosto muito de dizer isso normalmente para os alunos, é uma pegadinha da neurofisiologia. Se você tem um quadro clínico inocente
e um exame eletrofisiológico catastrófico, querendo dizer o seguinte, essas alterações não causam incapacidade, muito provavelmente você está diante de uma doença de origem genética, que evoluiu ao longo das décadas de uma forma tão insidiosa e lenta que deu ao sistema nervoso capacidade de se adaptar a isso. Então esta é exatamente a situação. Era um quadro de uma polineuropatia sensitivo-motora de origem genética, provavelmente a doença de Charcot-Marie-Tooth, que é uma coisa clássica, num médico de 70 anos que nunca teve sintomas daquilo. Como é que você vai dizer isso para um cara assim? O sujeito com filho, neto, uma doença que tem um padrão de herança preocupante. O sujeito nunca me viu, provavelmente nunca mais vai me ver, e você joga uma bomba atômica, não nas mãos, nesse caso nos pés do paciente. E aí você tem que convencer ao médico assistente de que isso merece uma investigação. Você percebe? A maioria das pessoas fica desconfortável com isso. Mas você vai falar isso só porque? Não é só porque. É porque o que eu encontrei ali não pode ser explicado por nada que não seja uma patologia. Existem protocolos. E aí entra em jogo as relações que você tem com os colegas, a relação médico-paciente que você constrói nesse momento do consultório. Tem outra coisa que é muito cruel, que é o seguinte, você tem um clínico, provavelmente, que a acompanha. Então você vai lá, não diz que não, se não tiver, diz que sim. Você vai lá a cada 6 meses, a cada 1 ano, então ele te conhece, te examina, pede exames, né? Quando a gente vai num especialista clínico com uma queixa um pouco mais complicada, às vezes ele não faz o diagnóstico na primeira consulta, vai te pedir o exame, vai pedir a opinião do especialista e assim. E todo mundo acha isso normal, né? Isso não depõe contra o clínico. Eu não sei onde está escrito que um neurofisiologista precisa acertar o diagnóstico com um exame, uma única vez no paciente que ele nunca viu. Então, isso é uma outra provocação com a qual a gente precisa lidar. É óbvio que eu não estou pregando que a gente vai ter que fazer 2, 3, 4, 5 exames no paciente. Não é isso. Mas em algumas situações, uma única avaliação eletrofisiológica pode não ser suficiente para que você fechar um diagnóstico completo. Mas é um exame complementar a mais naquela avaliação do paciente, a doença, né? tem uma história, né? Então, dependendo de onde você entra aqui, isso faz diferença. Mas é óbvio que a gente não pode conviver com isso, porque se isso for a regra, realmente as pessoas vão desanimar um pouco com a eletromio. Mas a gente precisa ter isso em mente também. Não é um exame que surgiu agora. Não é. E não é. E tem. Não existe mágica, né, nessas coisas. E para quem deseja se especializar na neurofisiologia ou especificamente em eletroneuromiografia, quais são os recursos ou cursos que você recomendaria? No Brasil a gente tem uma situação um pouco confortável. Agora saiu um outro censo a respeito disso, mas o qual eu lembro foi um de 2018, onde a gente tinha no Brasil inteiro um pouco mais de 30 vagas de residência médica em neurofisiologia clínica. Censo lá. O problema é que a neurofisiologia clínica inclui tudo isso que a gente falou. 1 ano para aprender tudo isso não funciona. Então, o que os serviços que oferecem essas vagas fazem é direcionar. Então, tem hospitais, serviços, cujo ponto forte é o eletroencefalograma. Então, alguém que preste essa prova para fazer um R4 na neurofisiologia neste local, possivelmente está interessado em EG. Só tem um lugar, se eu não me engano, salvo engano, em São Paulo, que tem 2 anos de residência. E esse é um outro problema. Das 37 vagas que na época eram disponíveis, 22 eram no estado de São Paulo. Então a região norte, por exemplo, e nordeste, não tem nenhum serviço que forme um médico já residente nessa coisa. Então, o que de fato existe são as opções em paralelo. Cursos de especialização, cursos de, enfim, às vezes de extensão, que permitem aos médicos se aperfeiçoar nisso e para que, de alguma maneira, eu sempre recomendo, essas pessoas possam, no futuro próximo, prestar a prova para a sociedade e obter o título da habilitação. Por isso até que a gente recebe alunos, né? Por isso, no nosso curso aqui, ele é literalmente uma torre de Babel. Se você ouvir os sotaques das pessoas, você sempre tem
pessoas da região norte, pessoas da região sul, nordeste. Por quê? Porque o acesso a esse conhecimento ele ainda é muito restrito. E aí tem uma série de discussões a respeito disso que não cabem aqui. Mas o fato é que as pessoas identificam esse problema. Eu tive um aluno no primeiro ano aqui da PUC, que é um sujeito do Recôncavo Baiano, um professor neurologista de uma universidade federal, que tinha uma população de 1 milhão de habitantes na área de influência do hospital dele, e não havia nenhum serviço de eletroneuromiografia para atender essas pessoas. Ainda hoje, os alunos dizem isso, os pacientes viajam 600 quilômetros para fazer um exame de eletroneuromiografia. Isso é uma coisa, do ponto de vista de saúde pública, né? E eu tenho conversado muito com gestores e colegas da área pública, isso é uma coisa que não faz sentido no mundo de hoje. Do ponto de vista da saúde pública, não faz sentido, é um alarme, né? Sim. Que a gente está aqui chamando a atenção, mas do ponto de vista de mercado, de atuação para os médicos, é um grande potencial. É uma falha do mercado, que fez muita gente procurar essa formação. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu tive um aluno, meu curso ainda não era na PUC, aliás, eu faço esse curso desde 2000, então temos hoje 25 anos. Um aluno que veio de Minas Gerais, ele era um neurologista infantil, mas que queria, enfim, incluir a neurofisiologia no leque de procedimentos. Certo. E eu o encontrei, sei lá, 10 ou 15 anos depois, num congresso. Ele bateu no meu ombro, pô, Daniel, lembra de mim? Eu falei, lembro, como é que você tá? Ele falou, cara, tá tudo bem, a gente tá bom, eu queria te agradecer. Eu falei, mas por quê? Palavras de um mineiro meio ressabiado, mas que eu achei por isso mesmo muito relevante. Eu consegui construir minha casa graças à neurofisiologia. Porque no momento em que eu incluí a eletroneuromiografia no hall de procedimentos que eu oferecia aos pacientes, eu pude aumentar enfim, a minha capacidade de diagnóstico, pude participar de uma instituição e isso mudou a minha rotina. Então isso é verdadeiro. A gente tem que ser pragmático também. Né? Sim, Essa né? coisa Porque a gente aqui está falando para médicos, Sim. né? Profissionais da saúde também, mas nesse caso especificamente hoje em dia até a eletroneuromiografia especificamente para médicos. Os outros métodos nem tanto. Quer dizer, os métodos não invasivos, a gente tem uma participação muito relevante dos biomédicos, dos fisioterapeutas, eventualmente dos enfermeiros. Que podem aprender também as técnicas e podem auxiliar dos médicos em serviço. Isso é muito relevante porque aumenta a capacidade produtiva. Né? Então, sim. Mas isso é assunto para uma outra conversa. E para encerrar, quais são as tendências ou avanços que você acredita que terão o maior impacto no futuro da eletroneuromiografia e no diagnóstico das doenças neuromusculares? A eletroneuromiografia, essa é a minha visão, eu posso estar totalmente errado, ela vai permitindo progressivamente algumas sofisticações. Isso não tem dúvida, e os últimos 50 anos mostraram isso. No entanto, o que me parece mais importante são as interfaces com outros conhecimentos e com outras especialidades. Para mim, por exemplo, uma especialidade que precisa cair nas graças populares é a genética médica. Por quê? Vou dar um exemplo de novo. Há 30 anos atrás, quando você recebia no seu consultório um bebê hipotônico, você tinha a seguinte preocupação: ou isto é uma doença muscular ou é uma doença neural. E a eletroneuromiografia servia para separar esses dois mundos. As pessoas se arvoravam a fazer um diagnóstico etiológico, nomes complicados para um grupo de miopatias ou para um grupo de doenças do neurônio motor. Hoje a genética nos mostra que isso era uma loucura, porque a quantidade de diagnósticos diferentes fundamentados em alterações genéticas é de tal ordem que a eletroneuromiografia, digamos assim, perdeu importância, e que bom foi, porque era um método rudimentar para isso. Então, esse é um exemplo extremo. Um exemplo mais simples. Quando se descobriu que se chamava de pré-diabetes, intolerância à glicose, já é suficiente para haver repercussão no nervo periférico, o número de neuropatias que não tinham causa diminuiu. Então, você passou a ter mais credibilidade no seu método. O que acontecia? A gente fazia exames em pacientes que não eram diabéticos
dizia que tinha uma neuropatia e o endocrinologista torcia o nariz. Falava, mas ele não é diabético. E assim vai. Então, conforme toda essa árvore de conhecimento das outras especialidades, dos outros sistemas, cresce e a gente toma consciência disso, você passa a valorizar e a procurar melhor aqueles microvolts e milissegundos que vão separar o patológico do normal. E aí, a gente tem que pensar, em termos de saúde pública, nem se fala, numa maneira de incluir esses testes, claro que com bom senso, nisso que se costumou chamar de medicina preventiva. Porque em algumas situações isso pode fazer toda a diferença. Você pegar a prevalência de doenças como diabetes, a prevalência de doenças, eu estou falando agora de outros métodos, de glaucoma na população, é razoável que as pessoas sob risco tenham a oportunidade de fazer pelo menos um teste para servir como baseline e permitir, às vezes, um diagnóstico precoce. Mas isso é uma aventura longa. Professor, muito obrigada por esse bate-papo aqui, por esses esclarecimentos, tanta informação. Espero recebê-lo em breve novamente. Por favor, vai ser um prazer. E você que está assistindo a gente, se tiver dúvidas, perguntas, pode colocar nos comentários ou mandar para a gente nas redes sociais, por e-mail. O professor Daniel está aqui sempre com a gente, pode responder e em breve novo conteúdo para vocês.